Atos 17. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Amém. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Cristo, fala a sua igreja e nos ajuda, Senhor, a receber toda a verdade que o Senhor tem para nós, a sua igreja, conforme o texto lido. Espírito Santo, nos ilumina e venha a cada um de nós, aplicando o texto à nossa própria vida. Amém. O capítulo 17 de Atos, livro este que mostra como que a igreja se expandiu, como que foram surgindo as igrejas a partir da primeira igreja, que às vezes chamamos de a igreja mãe, Jerusalém. Nós temos aqui nesse ponto, olhando um pouco para trás, aquele episódio onde o Paulo foi preso em Filipos, que nós podemos dizer que é a primeira cidade na Europa que vai começar a ter um grupo de cristãos e que vai então ser a primeira igreja de Deus na Europa. Depois de sair de Filipos, de toda a confusão que aconteceu, porque Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, na Macedônia, eles chegam em Tessalônica e a confusão com eles continua. E é interessante perceber que sempre são os próprios judeus, patrícios de Paulo, que estão por trás de todo esse movimento, tentando embaraçar a pregação do Evangelho. Porque Paulo, quando chegava numa cidade e ele queria iniciar a pregação do Evangelho, ele sempre primeiro procurava as ovelhas perdidas de Israel, os judeus. Então ele sempre ia numa sinagoga, aos sábados, e ali ele expunha as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, tentando convencer, demonstrar que Jesus Cristo, que havia sido morto, crucificado em Jerusalém, era o prometido Messias desde os escritos de Moisés. Um trecho que nos chama a atenção, nesses poucos versos que nós lemos, é o final do verso 6.
Volte nele comigo, por favor. Diz assim o final do verso 6: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Queridos, pensa nessa frase um pouquinho comigo. O que estão falando de pregadores? O que estão falando de discípulos de Jesus? O que está sendo falado do próprio Paulo e do próprio Silas? Esses homens estão transtornando o mundo, esses homens estão trazendo confusão, esses homens estão querendo mudar o status quo das coisas, esses homens, romanos, é um perigo para o império, porque eles dizem que tem outro rei, que não é César, porque eles falam que esse tal de Jesus, esse profeta que morreu em Jerusalém, na Páscoa, é um rei. E então, nós podemos olhar aqui, nesses poucos versos que nós lemos, que quando verdadeiramente o Evangelho chega num lugar, a revolução acontece, a transformação vem, as mudanças ocorrem. Mas lembre-se, assim como no século I os judeus não queriam mudar o status quo, que eles queriam ficar naquela religião confortáveis deles, que era o judaísmo, o cristianismo era como uma espécie de concorrente ao judaísmo, e aquilo podia ser ruim para eles, e também eles acusavam que eles queriam um certo tipo de rebelião, dizendo que existia outro Senhor além de César, Jesus. E será que hoje é diferente? Quando você olha para a situação do mundo, quando você olha para a situação do nosso país, sempre existem forças, poderosos, pessoas influentes que querem que as coisas continuem daquele jeito que favorece a eles. Então, quando chega alguém dizendo que as coisas podem ser diferentes, que as coisas estão erradas, que isso é mal, essas pessoas que estão exercendo o poder, que estão influenciando, que estão ditando muitas vezes a direção da sociedade, essas pessoas se levantam contra aqueles que vêm, como disseram os atenienses contra Paulo, com uma nova doutrina, novas ideias. E é por isso que quando verdadeiramente você prega o Evangelho, muitos vão se levantar contra você, porque o Evangelho, quando é apresentado de maneira verdadeira, de maneira transparente, genuína, trazendo todo o poder de Deus que está no Evangelho, as pessoas vão ficar incomodadas, porque isso vai gerar constrangimento, você vai apontar o pecado delas. Nós não podemos, irmãos, cair no erro de muitas vezes deixar se comparar o Evangelho com outra ideologia. Pensemos um pouco no nosso país. Nós temos dois grandes lados, os progressistas e os conservadores. E onde que o Evangelho está nisso? Será que o Evangelho está ao lado dos progressistas que querem trazer uma melhora para a vida, através da ciência, através de muitas ideias? Ou será então que o Evangelho está totalmente representado pelos conservadores, que querem manter aquilo que já existe, que é uma tradição de 100, 200, de 1 milênio? Aonde que está o Evangelho? Será que o Evangelho pode totalmente fazer um acordo, fazer uma parceria com um lado ou com o outro? Não! Porque ambos, por mais que nós tenhamos que tomar uma decisão muitas vezes política, de seguir um lado, o Evangelho não tem compromisso nem com conservadores, nem com progressistas, porque o Evangelho, quando é anunciado, ele quer a revolução, ele quer a caída de todo o poder de Satanás, que se manifesta no mundo por meio dos homens.
Lembre-se que nós lemos aqui na confissão de fé, quando alguém se converte, ele sai do reino de Satanás, que era o seu pai, que era o seu senhor, que era aquele que dominava ele, e então ele veio para o reino de Deus. Não existe então um acordo entre o evangelho e conservadores, nem progressistas. Não tem como o evangelho fazer acordo, se não, eu acho que o Estado tem que ser maior, eu acho que o Estado tem ser menor, nós temos que ter uma opinião sobre isso sim, mas lembre-se que o evangelho é algo revolucionário. Então, você precisa começar a entender, por que o Império Romano temia os cristãos? Por que os judeus temiam os cristãos? Porque eles vinham com ideias radicais, revolucionárias, colocando o mundo totalmente transtornado, tirando tudo do lugar, mexendo no poder, mexendo na economia, mexendo nos hábitos das famílias. Esse é o evangelho. Por isso que a maior revolução do mundo, a mais importante, não foi a Revolução Americana, em 1776, ali, com a independência americana, com Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, foi importante. Existe ali muitas raízes cristãs. Menos ainda a Revolução Francesa em 1789, a Revolução do derramamento de sangue, mas não o sangue de Jerusalém, que traz vida, que traz perdão, mas o sangue que mata os próprios líderes da Revolução na guilhotina de Paris, que decapitou mais de 30 mil, inclusive Robespierre, um dos mais famosos líderes. E o que poderíamos ainda dizer que, olhando para o século passado, que a Revolução Russa, foi ela que trouxe ideias radicais? Não, ela trouxe mais de 20 milhões de mortes, entre os soviéticos, entre todos aqueles povos ali, eslavos. Será que então foi a Revolução Chinesa, que trouxe o comunismo, de Mao Tse-tung ao poder, que acabou também por toda a influência que o próprio Estados Unidos, injetando dinheiro sobre eles, acabou transformando eles numa potência econômica, que livrou também de muitos milhões de chineses da miséria para uma vida um pouco melhor, mas ainda onde também as igrejas são escondidas, mas está cheio de crente na China. Mas não é a Revolução Comunista Chinesa que trouxe a grande revolução do mundo só vem por meio de algo que vem do próprio Deus, e é o Evangelho. Perceba, igreja, então, que eu e você temos uma mensagem, que é a única mensagem possível, de transformar totalmente o mundo, e é isso que vai acontecer quando Cristo voltar. Ele vai renovar todas as coisas e vai transformar todas as coisas. Então, olhando o texto agora, igreja, o que nós percebemos? Como Deus traz essa revolução para o mundo. Como que essa revolução chegou na sua vida? Como que o Evangelho te tocou? O que diz o texto? Olhem comigo, voltem para a Escritura. Abra um texto sagrado. Diz aqui que Paulo, todo sábado, 3 sábados seguidos, que era o domingo deles, ele foi lá na sinagoga, e ele abriu o Antigo Testamento, ele falava, e ele explicava, ele mostrava, que o Messias, na verdade, é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Messias. A revolução que o mundo precisa, ela vem pela pregação do Evangelho. Se você quer que as coisas mudem, o mais importante que você e eu temos a fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, lembrando que isso vai incomodar pessoas, que isso vai trazer constrangimento, que as pessoas vão colocar você de lado,
que você vai ser prejudicado às vezes nos negócios, que você vai ser isolado socialmente na sua própria família, que você às vezes na cabeça do teu pai, da tua mãe, vai dizer que você está desonrando a Ele, por esse novo caminho que você está seguindo, chamado de Jesus. Então, igreja, a maneira da revolução chegar no mundo é pela pregação do Evangelho. Então, o método de sermos parte dessa revolução, porque esse é o meu chamado, é o seu chamado, fazer parte dessa revolução, é pregando o Evangelho. Eu preciso falar do Evangelho para as pessoas, esse é o método de Deus. E fica muito claro no verso 3, quando a Escritura diz que expondo. Quando aqui está escrito isso, que Lucas, o médico gentil, escreveu, quando ele escreve aqui expondo e demonstrando, Lucas está dizendo o seguinte: Paulo abriu a Escritura, ele abriu ali o rolo, ele abriu o pergaminho, a palavra de Deus, ele abriu a Escritura hebraica, e ele começou a explicar a maneira mais bíblica de pregar o Evangelho. É você pegar alguém que você quer levar essa revolução, que pode mudar a vida dessa pessoa, abrir a Bíblia e começar a explicar para ela, sem tantos clichês, sem tantas promessas de prosperidade, mas simplesmente entregando o genuíno e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É assim que Paulo fazia. E aqui, nesses versos, nós temos, dos versos 2 ao verso 3, 3 verdades nas quais Paulo focava, quando ele estava nessa missão que consumia todo o seu ser. Deixa eu falar algo para você. A gente olha para Paulo, a gente fala assim: Deus usou Paulo, porque Paulo vivia para o Evangelho. Que bênção! Quem falou para você que você pode viver para outra coisa senão para o Evangelho de Jesus? Quem fascinou seus olhos? Quem mentiu para você foi Satanás, foi o mundo. Alguém que é convertido pelo Evangelho de Jesus, vive para o Evangelho de Jesus, porque senão a revolução não acontece, a revolução para. Porque mesmo sendo um convertido, eu posso me tornar um conservador religioso, querendo que as coisas continuem como estão. Não, o Evangelho não é assim, é virar tudo de cabeça para baixo, é incomodar, é ser excluído, por estar fazendo a vontade de Deus. Mas o problema é que para você pregar assim, para você começar a viver assim, para as pessoas, primeiro isso tem que acontecer dentro de você, e aí você não quer, porque vai custar, pode custar dinheiro para você, ser um revolucionário de Jesus, pode custar relacionamento para você, isso pode custar bens, isso vai custar seu tempo. Perceba então que muitas vezes nós falamos que estamos no reino, nós lemos que nós pertencemos ao reino, fomos colocados no reino, mas muitas vezes eu não quero viver como alguém que faz parte do reino, porque alguém que é desse reino tem que ser revolucionário. Eu não posso achar que falar, não, está acontecendo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. As pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. As crianças estão sendo abusadas. Os nossos jovens estão morrendo na bebida e nas drogas e nos acidentes. Não está tudo bem. As pessoas continuam adorando falsos deuses. Como que pode estar tudo bem? Porque você cresceu financeiramente, porque está tudo bem na sua casa, porque você tem um título acadêmico na sua parede. Não está tudo bem, não pode estar tudo bem. Você percebe esse espírito que nós perdemos, de revolucionário? Parece que a graça comum basta. Que graça comum? As boas coisas da vida, uma boa casa, uma boa esposa, bons filhos, uma boa televisão,
um bom lugar para passar o final de semana. Será que é isso que o Evangelho nos chamou para viver? Porque digo a vocês que o mundo quer também essas coisas, e eles não precisam ter Jesus para ter essas bênçãos, porque Deus as dá a eles também. Isso é graça comum. Deus ama a todos, Deus abençoa a todos. Deus derrama a chuva boa sobre o ateu. Nós estamos sendo muitas vezes enganados. Quando Deus queria que nós fôssemos leões, nós estamos vivendo como gatinhos, que têm medo de qualquer coisa que falam que vai acontecer conosco. O que pode acontecer com um cristão? Porque se a gente morrer, nós vamos estar diretamente na presença de Jesus Cristo. O que o homem pode fazer a nós? Três coisas que Paulo focou. Ele fala, acompanha comigo, seja bereano, acompanha comigo. Ele diz, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Ele está dizendo, Tessalonicenses, esse Jesus Cristo, Ele sofreu. Vocês sabem o que é dor. Vocês sabem o que é padecer. Ele sofreu. Mas aí com certeza Paulo deve ter explicado. Ele sofreu por pecadores. Ele sofreu naquela cruz para que tivesse perdão para os eleitos de Deus. Então a primeira coisa que ele foca um Senhor que sofre. Porque no mundo nós temos sofrimentos, porque o mundo é um lugar perigoso, porque o mundo é mau. E a saída para vencer essa maldade não é mais proteção, não é mais cerca elétrica, é a pregação do Evangelho. É isso que nós precisamos anunciar. Uma segunda coisa que Paulo fala aqui, é que ele mostra, aqui nesse verso 3, ele diz, e ressurgisse dentre os mortos, ressurgisse dentre os mortos. Duas coisas tem aqui, e aqui está o coração do Evangelho de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, Tessalonicenses, Jesus morreu. Ele morreu na cruz, lá em Jerusalém, como os profetas morriam em Jerusalém, só que Ele ressuscitou. Esse é o centro do Evangelho. Nós precisamos falar para as pessoas, Jesus morreu por pecadores. E aí uma pessoa que usa a razão dela deveria perguntar, por que Ele morreu? O que a morte dele tem a ver comigo? Se Ele é o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, por que Ele morreu? E aí você tem que fazer igual o Paulo, abrir a Escritura e mostrar, olha, Ele se fez maldito diante de Deus para conquistar a nossa salvação. Isso é radical ou não? Isso é radical. Isso é radical. Alguém que é santo tem que receber toda a ira de Deus para perdoar pessoas como você, como nós. Isso é radical, isso é revolucionário. Por isso que as pessoas não aceitam. O mundo não aceita quando uma pessoa lá que fazia pecados terríveis, públicos, notórios, e de repente ele fala, agora eu tenho Jesus. Ela fala, não é fácil assim não, você tem que pagar. Eles não aceitam a graça. Eles não entendem que a morte de Jesus traz isso, o perdão, uma nova vida, um novo começo. Isso é revolucionário. Em terceiro lugar, ele fala aqui rápido, ele diz assim, e este, diz ele, é o Cristo, Jesus. E ele diz, que eu vos anuncio. Quando você prega o Evangelho, a sua pregação é falando coisas que Deus vai fazer, ou a sua pregação do Evangelho, se você amassar, apertar, no final a pessoa vai falar assim, e aí, do que eu falei para você? Você falou de um tal de Jesus, que eu não conheço. A pessoa consegue fazer isso com a sua pregação? Se não der para sair esse suco dessa laranja, que é a sua pregação, você não pregou o Evangelho. Porque o Evangelho é apresentar quem?
Jesus. Olha o que Paulo fala, é Ele que eu anuncio, Jesus. Paulo não está falando de prosperidade, Paulo não está falando de mandar os filhos para a faculdade, Paulo não está falando dos problemas do casamento, que existem. Paulo está falando, eu estou mostrando Jesus para vocês. E por que Paulo fazia isso? Por que Paulo estava pregando? O que ele queria? Verso 4, olha o verso 4. Eu tenho que pregar para quem? Todos que você puder. Todos vão se converter? Não. Ah, mas se acontecer, se eu começar a pregar e todos se arrepender, isso chama avivamento. Se você começar a pregar e todo mundo estiver convertendo, não é porque você está pregando, mas é que o Espírito Santo está lá. Isso é avivamento. Aí muda tudo. Mas percebam, ele pregava na sinagoga para quem quisesse ouvir. Quantos se converteram? Alguns receberam a palavra com fé e foram persuadidos e unidos. Quando ele fala unidos aqui, está querendo dizer o seguinte: eles se converteram com a pregação de Paulo e Silas, e eles naquele momento se tornaram discípulos, ou seja, eles começaram ali a estudar, a entender melhor desse Jesus, desse evangelho, e é isso que nós precisamos entender quando a gente vai pregar. A gente quer que as pessoas conheçam Jesus, que elas sejam salvas, que elas sejam libertas de todo o engano do mundo. Mas como é que vocês acham que os judeus ficaram quando eles viram que alguns da sinagoga começaram a andar com Paulo e com Silas e começaram a falar a verdade? Jesus é Senhor, Jesus é o Messias prometido conforme a Torá, os 5 livros de Moisés. Como é que você acha que a maioria dos judeus ficou na sinagoga? Se levantou a ira no coração daqueles homens. Os inimigos do evangelho se levantaram. Por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado e pessoas estavam sendo salvas. Você acha que quando você está fazendo tudo aquilo que agrada a Deus, pregando para as pessoas, e as pessoas começam a te ouvir, você acha que as pessoas vão aplaudir? As pessoas vão falar, muito bem, continua? Você vai experimentar perseguição. Lembre-se, alguém que tem o evangelho, ele tem uma mensagem revolucionária, e isso coloca em risco toda a estrutura que está ali. Então as pessoas não querem que as coisas mudem. Não, porque as mudanças podem tirar eles do poder, as mudanças vão tirar a influência, a mudança pode tirar dinheiro deles. Como que eu e você vamos poder ser esse agente de revolução se nós não queremos sair da famosa zona de conforto? Não, pastor, a minha vida está boa, está tudo dando certo, eu tenho tudo aquilo que Deus sonhou para mim, eu já tenho. Então, quando as coisas aos seus olhos você acha que está tudo bem, aí você entra naquela zona chamada zona de conforto, e quando você entra na zona de conforto, você se torna um cristão estéril, você para de dar fruto, porque você não tem mais visão do reino, você não se preocupa mais que as pessoas estão se perdendo, você não se preocupa mais em ser sal no mundo corrompido, em ser luz no mundo tenebroso. Percebe isso? A zona de conforto te tira da luta do evangelho, te tira do combate, faz de você um gatinho inofensivo, e que as pessoas vão falar, sai para lá, gatinho chato. E aí, cadê a revolução? Cadê tudo aquilo que quando você encontrou Jesus, aquilo explodiu dentro de você? A zona de conforto foi cegando você, a zona de conforto foi tirando as suas garras, a zona de conforto foi atrofiando os seus músculos, e agora você é inofensivo, você agora não oferece nenhum risco ao reino de Satanás. Como que é triste pensarmos nisso, e quando olhamos a própria história de
Paulo no capítulo 17, quando ele vai para esse lugar. Se você olhar antes, quando ele foi para Filipos, onde ele foi preso, quando ele apanhou na cadeia, ele sofreu muito. Quem que mandou Paulo para Filipos? Deve ter sido um demônio, ou algum conselheiro espiritual dele errado, mandou ele para a cadeia. Ele apanhou, porque ele estava pregando. Você pregou para a pessoa errada, você não tinha que pregar para essa pessoa. Volta comigo no verso 16, 9, olha aí. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus, por meio de uma visão, deu uma direção para ele, mas se você voltar um pouco mais, ele queria ir para 2 lugares diferentes. Por que ele não foi? Porque o Espírito Santo não deixou, porque o Espírito Santo não tinha para Paulo uma zona de conforto. O Espírito Santo não quer trazer uma zona de conforto para mim, o Espírito Santo não quer uma zona de conforto para você. Você entende isso nessa noite? Não, e a gente precisa entender. Você precisa sair da zona de conforto. A gente precisa parar, porque eu sou um bom pai, já é o suficiente. Não, o Evangelho não tem a ver só com paternidade. Eu tenho que parar de achar, porque eu estou sendo um bom empresário e está dando tudo certo, estou empregando pessoas, falando, então tá bom. Não, isso é zona de conforto. Eu preciso ser revolucionário, eu preciso voltar a ser perigoso. Eu preciso voltar a alguém que dá fruto. Então o Espírito Santo não deixa Paulo ir para onde ele quer e manda ele para o campo de batalha. Então o Espírito Santo tem que nos tirar dessa zona de conforto que a gente está, ou quer continuar indo para lá, e nos levar para o campo do confronto. Porque como é que vai ter revolução se não tiver batalha? Oração, palavra, pregação, em todas as coisas. Nós precisamos então, em tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente precisa fazer uma reflexão e falar, no que isso tem a ver com o reino? Como que isso pode ser bom para o reino? Fazendo um gancho aqui do estudo de ontem sobre roupas, abrir o guarda-roupa e falar, que roupa que vai poder ficar aqui dentro, ou que roupa que não vai poder mais estar no meu corpo, porque essa roupa não é uma roupa que agrada a Deus. A gente precisa fazer isso, todos nós, sair rapidamente dessa zona de conforto, porque nós somos chamados a ser revolucionários. Querido, se você tiver de verdade, segurando a espada de Deus, que é a palavra, você vai incomodar as pessoas, você vai começar a ser confrontado, você vai começar a apontar o mal na vida das pessoas, mas primeiro eu preciso confessar para Deus o meu próprio mal. Você precisa mostrar que isso está errado, você precisa sair de trás dessas cortinas onde ninguém te vê e começar a falar, começar a apresentar. Mas falar o quê? Não sei o que falar. Faz como Paulo, pega a escritura, abre e começa a apresentar Jesus para as pessoas. Nós precisamos fazer isso. E como que eu posso ser revolucionário? Quando você está ouvindo essa palavra, você às vezes até começa a subir assim a temperatura, e você começa a acreditar nisso. Fala assim, pastor, eu estou querendo isso aí, eu quero, mas o problema é que quando chega amanhã você não sabe o que fazer. Mas como que eu vou ser revolucionário? Se eu continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, eu vou ser um revolucionário? Não! Porque, repita, a maioria de nós está na zona de conforto. Como é que o senhor fala isso? Eu conheço vocês, e eu me conheço. Também existe a zona de conforto na minha vida, como tem na tua. Então o que eu vou fazer a partir de hoje à noite? O que eu vou fazer a partir de amanhã para mudar essa visão? Para que o reino de Deus seja o meu foco, não a minha próxima empreitada, não a próxima coisa que eu tenho que conquistar. Entende isso?
Deus não comprou pecadores para fazer simplesmente eles crescerem na vida. Deus nos comprou para sermos soldados dEle. Ele é Senhor, Ele tem um reino, Ele tem um exército, Ele tem armas poderosas. 4 coisas que a gente pode fazer para ser um revolucionário. A primeira eu já falei: prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Mostra Jesus. Quando a pessoa começar a falar de um problema dela com você, mostra que aquilo é pecado. Não deixa ficar falando problema, fala pecado. E mostra que a solução para o pecado é Cristo. Seja claro com as pessoas. Ser cristão e ser conservador na política são coisas diferentes, cuidado. O cristão que entendeu que o objetivo do Evangelho, se ele entendeu o que é o Evangelho, ele quer que o Evangelho transforme todas as coisas. Ele não quer só que o Evangelho mude a política, não, porque não é a política que vai trazer salvação, ou é? Não, não é. Não é a política, porque o problema das pessoas não é uma questão de economia, de segurança. O problema das pessoas é o coração, e nenhum partido tem um projeto para resolver isso. Cristo tem o Evangelho, a pregação, renúncia, confissão de pecado, arrependimento, quebrantamento. Um pastor alemão chamado Werner Bull disse assim: se ao menos o cristianismo tivesse permanecido um revolucionário mundial, ao invés de se tornar unilateralmente um poder do conservadorismo. É muito pobre, esse não é o chamado daqueles que são de Cristo, simplesmente para ser uma ala de influência na política, no conservadorismo. Segunda coisa que eu tenho que fazer para ser um revolucionário, e posso te falar, eu sei que você vai falar para mim, mas pastor, nenhum irmão é meu inimigo, mas você tem problema com os irmãos. Você vira a cara, você abaixa o rosto, você para de conversar, você é indiferente, você faz isso dentro da igreja, porque o segundo ponto para ser revolucionário é: ame os inimigos, mas você não consegue amar seus irmãos, você não consegue ter uma conversa franca, você não consegue perdoar, se a gente não consegue confrontar um ao outro em amor, em verdade, para resolver coisas, picuinhas. E aí o Evangelho fala: ama os inimigos, aquelas pessoas que querem acabar com a sua vida. Percebe isso? Então, se eu não consigo resolver problemas aqui dentro de casa, como é que eu vou resolver lá fora? Mas para ser revolucionário eu preciso amar quem está querendo acabar comigo, porque isso o mundo não entende, isso é loucura. Mas como assim? Como assim você está querendo fazer o bem, esse cara quer acabar com você? Fala: não, esse é o chamado que eu tenho. Essa é a vontade de Jesus. Como é que Jesus agia com as pessoas que perseguiam ele? Como é que Jesus falou para as pessoas que estavam ali, os algozes dele na cruz? Pai, traz vingança sobre eles? Pai, traz uma milícia de anjos? Não, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Se você quer ser um revolucionário em relação ao Evangelho, comece a perdoar as pessoas que estão fazendo mal para você, pessoas que falam mal de você, pessoas que ofendem você, que maltratam você. Terceiro, que está junto com esse amar os inimigos, já estou dizendo para você, Jesus disse, Paulo escreveu assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como que nós podemos ser revolucionários, se nós não conseguimos tratar com as ofensas das pessoas? Ser um revolucionário do mundo é fazer algo que o mundo não faz. O mundo não perdoa, o mundo não conhece perdão, o mundo quer justiça, mas nós somos aqueles que trazemos uma ideia do céu, perdão. Essa meninada está levantando demais, lembrei do meu pastor agora. Vamos lá, gente, não vamos deixar muito levantar não, vamos voltar para cá. Então, terceiro ponto, quer ser um revolucionário?
Perdoe as pessoas. Quer ser revolucionário? Olha aqui para mim, quer ser um revolucionário? Perdoa a dívida. Perdoa o que devem para você. Tem uma parábola na Bíblia sobre isso. Consegue perdoar a dívida? Não, pastor, dinheiro é sagrado, não posso mexer. Ah, é? Deus perdoa todos os seus pecados, que não tem como calcular o tamanho da sua dívida, e aí você não pode perdoar uma dívida. Emprestou um dinheiro lá, faz tempo, a pessoa não tem como pagar, a pessoa nem toca no assunto mais, e você está cheio de razão, cheio de justiça. Chega na pessoa, fala: olha, lembra aquele dinheiro? Então, não precisa pagar. Por quê? Deus faz tantas coisas boas para a gente, e isso na verdade é uma coisa de Deus para você. Fica tranquilo, leva a sua vida, quando você puder, ajuda alguém. Isso é ser revolucionário, porque o mundo não perdoa a dívida, o mundo cobra, o mundo põe no Serasa, o mundo leva para as pequenas causas, mas o Evangelho manda perdoar. Difícil mexer no bolso, né? Difícil mexer no seu saldo bancário, né? Difícil perdoar a dívida daquela pessoa da sua família que você emprestou o cartão de crédito e rebentou você. Difícil, né? Mas ser revolucionário, ser evangélico é isso, é perdoar o que as pessoas te devem, porque Deus te perdoou todas as suas dívidas. Em quarto lugar, para ser revolucionário, busca o reino de Deus, e para de amar tantas coisas do mundo, buscar em primeiro lugar o seu reino. Como é que eu faço isso? Como é que eu começo a colocar o reino antes do mundo? Não tem como fazer isso se não mexer no seu dinheiro, porque o que mais liga a gente com o mundo é o dinheiro, é as posses, são as propriedades, como eu digo lá no acampamento: sim ou não? Sim, sim, sim. Como diz John Wesley, ganhe todo o dinheiro que você puder, mas doe grande parte desse dinheiro para as pessoas que não têm. Por que você não começa a fazer uma listinha assim, no seu orçamento? Pobres, estrangeiros, viúvas, doentes. Não fica só vendo as suas ações, não. A próxima coisa que você vai fazer, ou vai fazer para você, começa a ajudar essas pessoas, porque Deus manda amar essas pessoas. Quando você começa a investir dinheiro nessas pessoas, garanta você está sendo um revolucionário e está fazendo a vontade de Deus, amém? Faça isso, faça uma lista, comece, seja revolucionário, comece a pegar esse dinheiro aí, mas para pensar numa coisa: cuidado de achar que você que está doando muito dinheiro, que você está sendo revolucionário. Muitas pessoas ricas fazem isso e são ateus. Tem pessoas que doam dinheiro que você nem pode falar de Deus para ela, porque ela pega a doação de volta. Então não acha porque você está dando dinheiro um pouquinho ali que você está fazendo uma grande coisa. Não está não, tá? Não está fazendo não. Você lembra quando o seu dízimo era R$150? Você lembra quando o seu dízimo era R$300? Você lembra quando o seu dízimo era 500? Aí Deus, de repente, o seu dízimo hoje é 1.000. O valor que você ganhava antes de salário, agora é o valor do seu dízimo. Se você fosse praticar, né? Porque a Escritura fala. O que a gente tem que entender com isso? Como é que eu vou ser revolucionário, se quanto mais Deus me abençoa com coisas materiais, mais avarento eu fico, mais eu tenho dificuldade de obedecer a Deus, mais eu fico preocupado com esse dinheiro. Dinheiro, para que dinheiro? Para pagar as contas, né? Muitas vezes, o nosso sucesso profissional é a nossa ruína espiritual. Quanto mais você cresce, quanto mais você fica grande, as pessoas falam: nossa, que bom, você está crescendo. Menos você usa o seu dinheiro para as coisas de Deus, menos você ajuda os pobres, menos você se preocupa com o outro. Cada vez é mais você, e você. Até quando? Até você inchar e explodir como um sapo boi?
E quando Cristo chegar para nós, lá naquele dia e falar, o que você fez com tudo que eu te dei? Ah, Senhor, fiz isso, fez aquilo, mas gastou só com você? Usou mal o que eu te dei, né? O sucesso profissional de muitos de nós se tornou uma cilada, porque o sucesso trouxe muito dinheiro, mas esse dinheiro soterrou aquele coração que era feliz com Deus, com pouco dinheiro, com uma fé sincera. Agora é uma fé profissional, uma fé muito teológica, dogmática. O dinheiro soterrou isso. Antes amava servir a Deus, agora não tem tempo, tem que cuidar dos bens, tem que cuidar da empresa, tem que cuidar das coisas. Percebe? As coisas do mundo estão vindo antes do que o reino de Deus. Abandone isso, porque senão você não pode ser um revolucionário de Jesus. E o pior, que quando chega nesse ponto, além de parar de servir, você se torna um crítico. Começa a ver defeito em todas as coisas, dos irmãos, da igreja, de quem está fazendo alguma coisa que você não está, você começa a criticar. Por quê? Porque você está perdendo a alegria, aquela força da fé, porque você está só ligado com as coisas do mundo, mas você está ficando vazio do verdadeiro caminho de Jesus, conforme a palavra. E para encerrar, os judeus de Tessalônica, para tentar convencer o poder local, os juízes, de que aqueles homens eram perigosos, o que é que eles falam? Eles estão falando de outro rei, eles estão falando que César não é Senhor. Se você quer ser um revolucionário, de verdade, Jesus tem que ser rei, ele tem que ser Senhor, não apenas na hora do louvor, é mais fácil cantar. Ele tem que ser rei quando a gente vai tomar as nossas atitudes, ele tem que ser rei dos nossos hábitos, ele tem que ser Senhor de tudo que a gente está fazendo, tudo temos que prestar conta para ele, porque somos súditos do reino dele. Então não espere um mundo transformado, se primeiro não houver uma transformação dentro de você. Você precisa focar que se você tem o Evangelho, você precisa viver conforme o Evangelho, porque você é o agente da revolução. Parece que a vida eterna já não é tão grande assim, né? Tem outras coisas que são mais gloriosas que a vida eterna? Não, não tem, mas o mundo ofuscou isso. Hoje, o mundo é transformado pelo Evangelho gota a gota, gotinha a gotinha, mas chegará o dia em que todas as coisas serão renovadas pelo poder de Jesus, quando Ele voltar conforme as palavras registradas pelos profetas e apóstolos. Mas enquanto Ele não volta, em nome de Jesus, saia da zona de conforto, ore por isso, ore pelos pastores da igreja, que também não podem ficar em zonas de conforto, muito menos. Lembre-se, pregue o Evangelho, para de colocar suas coisas em primeiro lugar, colocar a família em primeiro lugar, do que o reino de Deus não está correto, colocar os filhos em primeiro lugar do que o reino de Deus não está correto, colocar o seu trabalho em primeiro lugar do que o reino de Deus não está correto. Coloque Deus acima de todas as coisas, e viva como um revolucionário, para que aonde você estiver, o Evangelho de Cristo possa brilhar, e as pessoas possam se converter, como um dia alguém foi até você e você se converteu, e por causa disso você está aqui. Você faz parte dessa revolução, que é a maior revolução que o mundo conhece e que o mundo precisa.